Olá, olá. Eu sou o Zé Anésio, da Raio-X dos Afetos, e nesse episódio 47 a gente vai falar sobre fanzines, palmitagem, Congo capixaba e sexo. Sobre fanzines, em primeiro lugar, eu não sei se todo mundo sabe o que é um fanzine. Então eu estou partindo do pressuposto de que nem todo mundo sabe e vou explicar, ok? Da minha maneira. Um fanzine é uma produção, em geral, artesanal, de uma publicação. A produção de uma publicação, uma editoração artesanal, de um livro, de uma cartilha, de um folder, de um encarte, de um material onde se expressa ideias. É geralmente uma ferramenta do underground, não sei pronunciar as coisas em inglês, mas eu quero falar as palavras, né? Uma produção do underground, ou seja, daquilo que foge aos círculos tradicionais de produção cultural ou de produção intelectual. É uma ferramenta para você conseguir apresentar a sua ideia para outras pessoas. Parte do pressuposto de que você vai produzir algo com as suas mãos ou a partir de recursos que você tem acesso para expressar pílulas da sua ideia, pequenas, médias ou grandes quantidades de conteúdos de ideias suas, e você vai distribuir gratuitamente ou de forma comercializada, vendida, para que as pessoas tenham acesso àquelas ideias, para tentar disseminar suas ideias. Eu conheci o fanzine dentro da cultura do movimento punk, do movimento hardcore, mas o fanzine ele tem um longo histórico e ele vai dialogar com diferentes tribos, como se falava quando eu era um jovenzinho, né? Eu já disse isso algumas vezes no Raio-X dos Afetos, antes do blog Raio-X dos Afetos, no blog Artifício Socialista e em outros materiais, que eu entendo que um blog é, em essência, a forma mais, digamos assim, mais bem institucionalizada do fanzine virtual. Obviamente, faz mais sentido fazer essa analogia com PDFs, com e-books, com pequenos e-books, do que com um blog. Mas eu acho que o blog tem essa cara de espaço de disseminação de ideias e acho que uma coisa não exclui a outra. Acho que eu já disse também que o Raio-X dos Afetos é um canal de basicamente um blog em vídeo, né? Eu decidi abordar o YouTube como uma plataforma de blog. O comportamento da gente quando produz o vídeo é o comportamento de quem produziu uma postagem no blog no conceito antigo de blogueiro, antes das blogueiras e dos blogueiros de Instagram de hoje em dia. A palavra blogueiro tinha outra conotação. E para mim o blogueiro é aquela pessoa que está ali fazendo fanzine no meio virtual. Eu acho que o YouTube é um espaço muito possível para isso. Inclusive o Twitter como microblog, ele pode ser utilizado assim. Eu confesso que uso o Twitter de uma forma tão para falar de coisas do cotidiano que eu perdi esse senso do que é exposição de vida pessoal e do que é a característica do microblog. Mas até mesmo a, o relato de cotidiano, a prática de diário, tudo isso cabe num blog e fora do meio virtual, num fanzine. Você pode fazer fanzine também para falar de coisas do seu cotidiano. Você pode trazer uma ideia política, você pode trazer uma ideia, é, enfim, musical, cultural, apresentando seus artistas preferidos ou apresentando as suas artes. Você pode fazer um zine de poesia, um zine de literatura, um zine de colagens, com várias linguagens artísticas, né, com diversas. Você não vai conseguir colocar uma música no papel, mas você pode pôr a letra da música, referências à música. Então, o audiovisual como multimídia dos fanzines me interessa muito. E eu acho que seria legal, assim,
dar uma enaltecida mais uma vez na iniciativa dos fanzines. Eu quero pedir para vocês que estão assistindo isso aqui, façam seus fanzines, seus blogs, seus canais de YouTube, seja nos espaços como o do Instagram, do Twitter, façam fanzine, façam PDFs, montem, ou no Docs mesmo, ou no espaço que for possível. Se precisar, usa o Paint. Mas façam fanzines. Às vezes você não é o melhor designer do mundo. Às vezes você, enfim, não consegue fazer as artes mais bonitas na tecnologia virtual que a gente tem hoje. Mas pega, bota tua mão, faz. Bota para girar, para outras pessoas acessarem. O máximo que vai acontecer é aquele material específico não ter muita repercussão. Mas se você vai fazendo e fazendo e fazendo, você vai melhorando a sua linguagem, vai atingindo mais pessoas. E às vezes o fanzine é uma ferramenta para aglutinar pessoas. Então eu queria começar aqui esse vídeo de hoje com esse momento de enaltecimento dos fanzines. A gente continua esse papo nos próximos vídeos, porque agora a gente vai para o nosso segundo tema. O nosso segundo tema é palmitagem. É um tema um pouco delicado. Talvez se vocês estão assistindo também não saibam o que é. E o termo palmitagem, ele se refere à prática de pessoas negras se relacionarem com pessoas brancas. Relacionarem afetivamente, sexualmente. E o conceito de palmitagem, a expressão palmitagem, o nome, até onde eu sei pelo menos, me parece ter referência a dizer assim, você come palmito, a pessoa branca seria palmito, então é um termo que tem essa entonação. E obviamente eu dizer que acho esse termo pejorativo pode soar como se eu tivesse dizendo, meu Deus, é o racismo reverso. Eu acho que não configura racismo reverso por conta da estruturalidade da sociedade racista. Mas, obviamente, é um termo pejorativo. Eu acho que a gente tem que avaliar quando a gente quer ou não utilizar termos pejorativos contra pessoas brancas, termos pejorativos contra homens, termos pejorativos contra pessoas cis. Eu não estou dizendo que não devam ser usados. Eu estou trazendo essa reflexão. Eu, particularmente, não gosto do nome. E sobre a ideia por trás da palmitagem, eu também queria fazer um comentário aqui. E, obviamente, quero que você que está assistindo esse vídeo agora, depois de terminar esse tópico, terminar esse capítulo, deixe seu comentário aqui embaixo sobre o que você acha desse assunto aí da palmitagem. A palmitagem pressupõe o conceito de raça. E eu entendo, já falei isso em outros vídeos aqui do canal, e vou voltar a falar disso outras vezes. Eu entendo que raça é um conceito que tem uma dupla face. Ele, por um lado, é uma farsa e, por outro, ele é uma verdade. Porque, para a finalidade de dominação, cria-se uma divisão em raças. E para dividir a humanidade em raças, você precisa criar conceitos não necessariamente verdadeiros, por mais que eles sejam assentados em lá, então, povos diferentes, tons de pele diferentes, você vai pegar certas características para criar raças estanques. Existe essa raça aqui, existe aquela raça aqui, mas a raça, em essência, não existe no ser humano. No entanto, quando você divide a humanidade em raças e hierarquiza algumas pessoas, alguns são melhores por ser de certa raça, outras são piores por serem de outra. Aquela ficção, aquela farsa da raça passa a se tornar realidade, porque as relações humanas elas passam a ser pautadas por esse conceito de raça. Então, esse tratamento humano diferenciado, isso é real. A raça socialmente existe. Então, nesse sentido, eu já poderia pegar esse primeiro corte para dizer uma justificativa biológica da palmitagem não se dá porque a raça biologicamente é uma farsa. Uma justificativa social da crítica à palmitagem, ela pode se dar porque, a nível social, a raça existe. E, portanto, você pode ter motivos para querer ou não que pessoas negras se envolvam com pessoas não negras, especificamente com pessoas brancas. Às vezes, fala-se da palmitagem como algo que tanto... aí eu vou pensar numa lógica bem heteronormativa aqui, que tanto homens no seu relacionamento com mulheres, quanto mulheres no seu relacionamento com homens podem praticar. Então, por exemplo, a mulher negra que se relaciona com homem branco,
ela está palmitando assim como o homem negro que se relaciona com a mulher branca. Já vão ter outras visões que vão dizer o seguinte, não, a palmitagem, ela é um fenômeno que acontece especificamente quando o homem negro se relaciona com a mulher branca. Por conta de uma outra discussão, que é da solidão da mulher negra, aí há esse argumento de que a mulher negra que se envolve com o homem branco não estaria palmitando, a palmitagem é um fenômeno específico do homem negro. Vão ter pessoas que não vão concordar com isso, como eu falei, e eu não quero entrar nessa discussão. Eu queria só dizer que ela existe. Se você quiser deixar a sua opinião aqui embaixo, eu agradeço, mas eu não vou me colocar quanto a esse aspecto específico. O que eu quero trazer é o seguinte: é legítimo que pessoas de uma mesma raça, que é basicamente uma verdade social criada em cima de uma farsa biológica, que é criada em cima de uma realidade um pouco fenotípica, mas principalmente é, de experiência familiar coletiva, de experiência de povos. Eu estou dizendo que a raça é assentada numa ideia de. Desde os racismos mais primitivos, os conceitos de raça têm a ver com essas noções de família, de povo, de clã, de tribo. Então vamos pensar a raça negra como povo negro. É legítimo que um povo olhe para os seus e diga: vamos nos relacionar apenas entre nós? E aí um argumento que aparece é: mas os brancos se relacionam só entre eles, porque nós negros não podemos também nos relacionar só entre nós? A reflexão que eu quero trazer aqui é o seguinte: é legítimo que a coletividade povo negro constranja os indivíduos quanto a com quais sujeitos eles devam se relacionar? E eu não estou aqui negando que haja uma série de problemas racistas pautados, por exemplo, nas tentativas de embranquecimento do povo brasileiro, no incentivo à miscigenação como uma purificação da raça negra se tornar embranquecida. Tudo isso está em jogo. Mas eu quero dizer o seguinte: é legítimo que um povo coletivamente, eu não quero responder essa pergunta, quero só deixar a pergunta no ar. É legítimo que um povo coletivamente constranja seus indivíduos a tomarem decisões afetivas, amorosas, de com quem vão se relacionar dentro daquele povo especificamente? Essa pergunta que eu quero deixar no ar para a gente ir para o nosso terceiro ponto. E aí, num outro vídeo, a gente continua comentando esse assunto. Nosso terceiro tópico é o Congo Capixaba, que eu não sei quem conhece, é um ritmo lá do estado de onde eu vim, do estado do Espírito Santo. Eu quero falar um pouco sobre o Congo Capixaba aqui nesse fanzine Raio-X dos Afetos. O Congo, ele vai ter como base, posso estar falando besteira, é o que eu conheço do Congo. E eu vou falar isso para que você, que já conhece alguma coisa ou que não conhece nada, possa procurar e conhecer um pouco mais. A partir do que eu conheço, o Congo ele vai ter basicamente duas possibilidades de batida base. Um é assim, e a outra é assim. Ficou um pouco tremida a tela porque eu estava batucando aqui na perna. Essas duas batidas que eu fiz grosseiramente aqui na própria pele são simples. Algumas pessoas classificam, inclusive, o Congo Capixaba como bastante rudimentar, mas ele é um ritmo folclórico, tem uma origem multicultural, digamos assim. A gente acabou de sair do assunto da palmitagem, né? Então vou voltar nisso. O Congo ele tem elementos da cultura negra, africana, dos escravos que eram escravizados no território do Espírito Santo. Como em todo o Brasil, fazia-se diversos tipos de batucadas. Né? O Congo Capixaba se chama Congo Capixaba porque o termo Congo para certas manifestações culturais ele vai se dar. Congada, né? Vai se dar em vários cantos. Mas o Congo como ritmo, do jeito que a gente tem no Espírito Santo, eu conheço mesmo no Espírito Santo. A congada tem um ritmo que é o Congo. Além dessa influência dos negros africanos que tinham sido escravizados ou que eram descendentes dos que foram sequestrados da África, você tem também uma influência europeia, uma influência do catolicismo, justamente porque a tentativa dos negros indígenas de
permitir que sua cultura resistisse, levou a uma das alternativas possíveis foi o sincretismo, que na verdade não é um sincretismo, porque não tem uma mistura simplesmente das coisas, é uma imposição, né? Um tem que vestir a roupa do outro. Então esse sincretismo forçado para a sobrevivência de uma cultura como forma de resistência paliativa faz com que muitas religiões ou muitas manifestações culturais e religiosas dos negros africanos se misturassem com o catolicismo, além dos negros que de fato se converteram ao catolicismo, né? Então você vai ter elementos da devoção a santos padroeiros, que é muito forte na cultura popular brasileira, que é um tronco central do Congo. Apesar dele ter uma coisa também de uma sensualidade, de uma malícia, de uma coisa, de uma mandinga, um jogo de cintura, né, dos povos escravizados. E a gente tem um terceiro elemento, uma terceira vertente, que era da cultura e dos ritmos indígenas. Por exemplo, a gente tem um instrumento, um tipo de reco-reco chamado casaca. Tem uma carranca. Então você vai ter uma cabeça, um pescoço onde você segura e aqui o corpo como se fosse de um reco-reco. Esse instrumento casaca, que deu nome a uma banda, né, que a gente tem no Espírito Santo, teve há alguns anos, teve um estouro muito forte, vou falar disso rapidamente. A casaca é um instrumento que você toca aqui com a baqueta e que vai dar ritmo junto com os tambores. Esses tambores são considerados de origem africana. A casaca é um instrumento de origem indígena, e a gente tem no Espírito Santo bandas de Congo mais negras e bandas de Congo indígenas, bandas de Congo dentro de aldeias indígenas, né? Com sonoridades muito diferentes. Uma outra coisa interessante sobre o Congo é que, além da religiosidade católica, cristã, do culto aos santos, você tem também uma presença muito consistente de elementos das religiões de matriz africana. Então essa coisa do chamado sincretismo está ali colocada. E as letras falam do cotidiano dos escravizados, do ponto de vista desses sujeitos. E a gente tem bandas de Congo folclóricas que existem até hoje. Assim, a minha festa preferida no universo, muito por um laço afetivo, talvez, mas é a festa de São Benedito, que acontece em Serra Sede, no período do final de dezembro, ali nas imediações do Natal, em que mais de 20 bandas de Congo andam enfileiradas, carregando um barco com um mastro, tem uma fincada pelas ruas de Serra Sede. Saudade da minha cidadezinha. E assim, para concluir esse tópico do Congo, eu queria falar de um movimento, muito rapidamente mesmo, para a gente desenvolver em próximos vídeos, mas de um movimento que aconteceu no Espírito Santo na década passada, principalmente, que já tinha um início na década de 90, mas foi na década passada que teve mais força, nessa década de 2000, né? Que eu considero que a gente ainda está na década de 2010, 2020 é o último ano de 2010. Nem devia estar falando isso, ai meu Deus do céu. Voltando para o assunto do Congo. A gente teve, principalmente na década de 2000, mas também um pouco na década de 90, uma efervescência de um movimento musical muito diverso no estado do Espírito Santo. E algumas bandas já traziam e acrescentaram, ou trouxeram desde a sua fundação, a presença do Congo Capixaba na sua musicalidade. Eu chamo atenção especial ao Manimal e ao Casaca. Então eu queria que vocês procurassem o som dessas bandas, ouvissem, que a gente pudesse comentar. Eu vou deixar links aqui embaixo. E eu vou tentar deixar também link para vídeos que falem sobre o Congo Capixaba. Pra você conhecer o aspecto folclórico, porque essas bandas daí do pop, do rock, do reggae, do pop rock dos anos 2000, 90 para 2000, elas são bandas, digamos assim, mais para folclore. Nem para folclore que eu diria, né? Elas são realmente tocaram muito na rádio no estado do Espírito Santo, mas a gente tem um aspecto, digamos assim, mais raiz, mais folclórico, que também deve ser conhecido, e eu vou deixar os links aqui embaixo. A gente continua essa conversa nos próximos vídeos, porque agora a gente vai para o nosso quarto e último tópico, que é sexo. A gente já papeou um pouco sobre sexo no episódio passado, no episódio 46, e a gente vai retornar ao assunto aqui no episódio 47, porque eu gosto de falar de sexo. Mas eu sempre fico fazendo essa brincadeira. Não, eu gosto de sexo, eu gosto de sexo. Gosto mesmo. Mas não é esse o assunto, mais uma vez. Uma hora a gente fala sobre isso. Eu queria falar, na verdade, sobre o sexo como
objeto de regulação coletiva, e sobre a fofoca como elemento disso. Eu tava vendo com minha esposa uns vídeos de fofoca. É assim que a gente estuda, né? Um psicólogo e uma jornalista, os nossos laboratórios e ao mesmo tempo o nosso hobby e lazer, de vez em quando é ficar vendo uma fofoca, um reality show, um vídeo sobre a fazenda, e a gente caiu lá no relacionamento. Quem era o casal? Era. Ai, meu Deus do céu, eu esqueci o nome do menino. O menino que tava no meio da treta era Joaquim Lopes. Ele tinha casado com uma menina, eu não lembro, eu como não via há muito tempo ela, eu esqueci o nome. Vou até procurar aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar rapidinho. É, é, Thaís Versosa, e com quem ele se casou e divorciou, se separaram na lua de mel. Chegaram no aeroporto já separados e pouco tempo depois ele assumiu o relacionamento com a Paola Oliveira, com quem ele tinha feito um filme um tempo atrás. Eu não quero entrar nesse caso. Talvez futuramente a gente analise mais isso, dá para discutir. Mas a gente estava assistindo um vídeo em que a Paola Oliveira respondia a é, alguns fofoqueiros, alguns jornalistas que divulgam notícias de famosos, e as pessoas falam, mas você entende que as pessoas têm curiosidade? Ela fazia uma cara assim de, não entendo. E a Dani me perguntou, o que você acha disso? Ela, como jornalista, né, uma pessoa interessada no jornalismo de entretenimento. E eu fiquei pensando muito no como a fofoca, e aí o Gaiarsa vai falar um pouco sobre isso, né? O Ângelo Gaiarsa, que é um psicoterapeuta corporal brasileiro, um discípulo de Reich, de outros autores aí. O Gaiarsa fala sobre a fofoca como uma ferramenta de manutenção dos sujeitos em seus lugares dentro do patriarcado. Os homens fazendo papel de homens, as mulheres fazendo papel de mulheres, cada um vivendo a sua sexualidade dentro de uma determinada forma. A gente pode até fazer uma conexão aqui com o assunto da palmitagem. Não quero voltar no assunto da palmitagem, mas mais uma vez, a gente está falando de uma regulação coletiva da sexualidade individual e da vida afetiva individual, ou dos casais, ou dos trisais, tetrasais, enfim, não quero regular aqui a casais apenas de dois. Eu estou dizendo o seguinte, que a vida privada, gerida coletivamente, é uma realidade na nossa sociedade. Porque a fofoca é um instrumento para isso. E aí o famoso, por ser famoso, ter que prestar conta da sua vida pessoal, é a mesma coisa que eu ter que prestar conta da minha vida pelo que o vizinho observa, pelo que o vizinho comenta. Porque a mulher que não é uma boa esposa para seu marido vai ser falada. E tudo isso são ferramentas de regulação da sexualidade. Só que isso tem uma outra camada. E eu queria terminar o assunto do sexo sobre isso. Porque no vídeo passado eu até falei, quando eu entrei no tópico sexo, eu falei, tem uma diferença de sexo e sexualidade, e eu não expliquei. E hoje eu não vou explicar isso de novo. Se alguém tiver interesse aí, comenta que a gente traz. Futuramente, provavelmente, a gente vai debater isso. Mas o foco hoje não é diferenciar sexo de sexualidade. O que eu quero dizer é o seguinte: muitas pessoas vivem a sua vida sexual no subterrâneo. E não é dizer o seguinte, que elas vivem uma vida pública e transam em casa. É que as práticas sexuais, elas são escondidas, as pessoas não admitem, mas elas vivem vidas sexuais intensas, por exemplo, em redes sociais paralelas, em ambientes, como posso dizer, presenciais paralelos. É o caso do meio liberal, das casas de swing. E aí a gente tem uma discussão aqui. Isso é uma parte da monogamia, isso é um pedaço da sociedade que está fora da monogamia, isso é uma rebeldia contra a monogamia, isso é uma submissão à lógica da monogamia, só que num formato variado. Também não quero responder essa pergunta. O que eu quero dizer é que a nossa sexualidade, a nossa vida sexual, a nossa vida amorosa, a nossa vida afetiva, todas essas coisas podem ser reguladas pela fofoca. E num outro vídeo a gente vai falar não sobre o tema sexo, mas sobre o tema fofoca, para entrar nisso um pouco mais. E apesar de todos esses mecanismos de regulação, a nossa sexualidade sempre foge a essas caixas e busca se reinventar de diversas formas. O nosso tesão se reinventa, a nossa experiência da sexualidade é criativa.
E eu acho que seria interessante trazer isso no final do vídeo. Eu queria pedir para vocês, a gente terminou os 4 temas, queria pedir que vocês curtissem o vídeo, deixassem os comentários sobre o que acharam, compartilhassem com mais pessoas e fossem às nossas redes sociais. Você vai, seja no Facebook, no Twitter, no Instagram, você vai colocar lá barra Raio X dos Afetos. É o arroba Raio X dos Afetos. E você vai encontrar a gente em diversas redes, também no nosso blog. E, enfim, estamos convidando vocês para construírem essa série com a gente. Digam o que acharam, deixem a opinião de vocês aí e beijinhos de maracujá.